Meu querido irmão, abra a sua Bíblia na epístola que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo de número 12. Romanos, capítulo 12. Deixe sua Bíblia aberta. Nós vamos orar e em seguida procederei com a leitura dos versos 1 e 2. Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Vamos orar, irmãos. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Ó Deus maravilhoso, nos dirigimos ao Senhor em Cristo Jesus mais uma vez nessa noite, agora para suplicar o favor do Senhor sobre nós, de tal sorte que sejamos iluminados pelo Teu Santo Espírito, e assim consigamos discernir aquilo que está em Tua santa e bendita palavra, compreendendo a Tua vontade, e ainda movidos pelo Teu Santo Espírito, nos dispormos, ó Deus, a Te servir, como o Senhor assim deseja, andando na Tua vontade. Toma-nos todos nas Tuas mãos, Senhor, a começar em mim. Assim oramos em Cristo, Senhor e Salvador nosso, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Romanos capítulo 12, versos 1 e 2 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. A palavra do Senhor nos diz, em Marcos capítulo 5, que havia um homem cuja condição era terrível. Ele era endemoniado. O Senhor Jesus Cristo vai até esta localidade e lá se encontra com este homem e opera ali um grande milagre, e aquele homem é liberto do seu cativeiro. E o texto bíblico informa com muita clareza e contrastando inclusive a realidade anterior deste homem sem Cristo e a nova realidade em, por e para Cristo Jesus. O texto diz assim: Então saiu o povo para ver o que sucedera com este homem endemoniado. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado que tivera legião, ele tinha uma legião de demônios dentro dele. Mas pasmem, este homem que não parava agora estava assentado. Esse homem que andava despido agora estava vestido. Esse homem que aparentava não ter juízo algum agora estava em perfeito juízo. Que mudança, não é? Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que essa mudança, ela trouxe consigo também uma mudança de vida. A perspectiva de vida desse homem, que anteriormente vivia neste cativeiro, mas que agora quer viver para Deus. E o que é que ele diz? Assim diz a palavra: Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar a Jesus que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, observe bem, suplicava-lhe o que fora endemoniado que eu deixasse estar com ele, o desejo de redirecionando a vida dele para aquilo que ele deveria fazer agora em Cristo Jesus. O seu viver não deveria ser mais segundo a vontade dele, mas segundo a vontade de Cristo. E o que é que acontece? O texto diz: ordenou-lhe Jesus: vai para a tua casa, para os teus,
anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. O desejo do homem era seguir a Cristo, mas a vontade de Cristo é que ele voltasse para casa e lá fosse uma testemunha. Todos se admiravam. A pergunta que eu quero fazer para você, diante desse texto, é a seguinte: se você foi salvo por Cristo Jesus, se você, à semelhança desse endemoniado, saiu das trevas para a maravilhosa luz, você foi salvo para continuar fazendo a sua vontade ou para fazer a vontade de Deus? Note bem a pergunta deste homem. Eu quero estar com Jesus. Mas o próprio Jesus disse: você estará comigo fazendo a minha vontade, ainda que distante fisicamente. Então isso nos mostra um padrão que a Escritura nos traz. É que todos aqueles que foram alvos da graça de Deus e que experimentaram a bênção do novo nascimento, não nasceram para viverem para si mesmos, mas para Cristo Jesus. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está nos trazendo nesse texto, na medida em que ele nos apresenta que agora que estamos ante a glória do Deus maravilhoso, soberano, onisciente, onipresente, o Deus que tem um plano maravilhoso de redenção e está executando esse plano para salvar o seu povo. Lembre-se que o apóstolo Paulo, em Romanos 11, 33 a 36, está aqui embasbacado ante a glória de Deus. E a grande questão que surge é: uma vez que eu tenho consciência de que fui salvo, e que fui salvo por um Deus tão maravilhoso, o que vou fazer da minha vida? Continuar vivendo para mim mesmo ou viver para Deus? Então o apóstolo Paulo nos apresenta aqui que a vida gloriosa diante de Deus agora é para ser vivida com um culto racional ao Senhor e em conformidade com a sua vontade. Você foi salvo para viver prestando ao Senhor um culto racional e para viver em conformidade com a vontade de Deus e não com a sua própria. Você não foi salvo para continuar cultuando a si mesmo ou a falsos deuses. Você não foi salvo para querer e fazer a sua própria vontade. Você foi salvo para fazer a vontade do Senhor. Eu queria que você olhasse para esse texto comigo e visse estas duas coisas aqui presentes. Primeira delas, no verso número 1 do capítulo 12, o apóstolo Paulo inicia dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, olhem para o texto, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, o quê? E essa é a primeira coisa: você foi salvo para viver em culto ao Senhor. Eu quero aqui, à luz deste versículo, destacar algumas coisas que julgo de grande importância para nós. Lembre bem que a palavra apostolar aparentemente dá a impressão de que ele está fazendo um pedido, não é? Rogo. Então, no nosso português, nosso idioma, rogar dá a ideia de uma súplica, como se ele estivesse pedindo um favor, mas não é isso. Lembremos que o apóstolo aqui está falando inspiradamente, autoritativamente. Então ele não está deixando opção para os salvos. Aqui na verdade é um encorajamento para que eles façam o que Deus determinou que eles deveriam fazer, a saber, cultuar ao Senhor. Não há outra opção de vida para os salvos. Uma vez que eu conheço a Deus, porque fui conhecido por Ele anteriormente, e antes de mais nada, agora eu devo viver para cultuá-lo. Portanto, o rogo não é uma opção, é um encorajamento para você cumprir aquilo que você deve fazer como salvo. Interessante que, do ponto de vista bem prático, todos os dias do Senhor nós devemos estar na casa de Deus para adorá-lo, para servi-lo. Mas infelizmente alguns acham que este é um dia opcional, e não é. Você na verdade deve ser encorajado a observar esse dia, de modo que você, junto ao povo de Deus, e como parte desse povo, adore a Deus. Então, rogar
não é pedir favor, é fazer com que compreendam o dever que está sobre cada um de nós que fomos salvos em Cristo Jesus. Mas o que é que Paulo está encorajando a fazer? E aí você vai perceber que a grande questão aqui é exatamente este culto. Paulo está encorajando este povo a cultuar a Deus. Então os salvos devem viver para cultuar ao Senhor. E este culto ao Senhor tem algumas características específicas. A primeira delas é que você só tem acesso a Deus pelas misericórdias de Deus. Veja que o texto diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas o quê? Misericórdias de Deus. Irmãos, pela manhã tenho falado aos irmãos sobre o texto de Levítico e apresentado ali algumas características relativas ao culto. E uma das coisas que tem sido evidenciada é que ninguém pode se aproximar do Senhor de mãos vazias. Ninguém deve se aproximar do Senhor trazendo o seu próprio ser. Por quê? Porque senão a semelhança de Nadab e Abiú, de qualquer outro que intente fazer isso, será consumido. Porque nós estaríamos nos apresentando diante de um Deus santo que não aceita o pecado e nem o pecador junto com o seu pecado. Então, quando Paulo está dizendo pelas misericórdias de Deus, ele está falando o seguinte: é pela mediação do Senhor Jesus Cristo, o sacrifício perfeito e único, e somente por meio dele que você deve adorar o Senhor. Então não é um culto em que eu vou achando que eu sou o máximo e que Deus vai me aceitar. Não. É o culto onde eu creio, à luz da palavra de Deus, que é por Jesus e somente por Ele que consigo me aproximar e ser aceito pelo Senhor. Por favor, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4. E veja comigo isso de um modo mais explícito. Hebreus capítulo 4, verso de número 14. Hebreus 4, 14. O culto é pela misericórdia de Deus, é na mediação de Cristo. Veja agora: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião que... Então ninguém vai se aproximar de Deus senão por Cristo Jesus. Se tentar fazer diferente, será rejeitado. Então, a primeira característica desse culto é que é um culto mediado por Jesus. Eu não sei se você já prestou atenção nas orações, mas toda vez que nós terminamos uma oração, temos que dizer que essa oração é feita em nome de Jesus. Por quê? Porque até as nossas orações são mediadas por Cristo. Então imagine o culto. Mas há uma segunda característica desse culto, e aí diz respeito agora ao ofertante. É que esse culto consiste numa apresentação do meu corpo ao Senhor. E aqui você tem que entender que há uma dimensão da época com relação à compreensão de que o espírito é bom e o corpo é mau. Ou então que o corpo é bom e o espírito é mau. Paulo está aqui distorcendo, ou melhor, alinhando esta distorção e mostrando que a oferta deve ser uma oferta integral. Então, ao falar de corpo, ele está falando da totalidade do ser. Ao falar de alma, ele está falando da totalidade do ser. E essa percepção já está presente no texto de Romanos. Por favor, abra sua Bíblia aí em Romanos capítulo 6, bem rapidinho. Quando o apóstolo Paulo vai falar sobre santificação, ele diz que agora que somos salvos em Cristo Jesus, neste processo de santificação que estamos, deve abarcar todo o ser, de modo que os membros do meu corpo agora são dedicados ao Senhor e não à impiedade. Por favor, veja comigo o verso 12 de Romanos 6. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo, o quê? No corpo, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu
corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros de onde? Membros do corpo, a Deus como instrumento de justiça. Então veja, esse culto não somente é um culto na mediação de Cristo, mas é um culto onde eu oferto todo o meu ser ao Senhor. Tem um cântico que nós entoamos aqui: tudo que tenho, tudo que sou. Lembra disso? Tudo que tenho e tudo que sou, ofereço a Ti, Senhor. Então, Paulo está dizendo o seguinte, que não tem como você ter uma vida partida, parcial. O que Deus requer de você? Tudo. Todo o seu ser, todas as suas faculdades, tudo que Ele fez de você e deu a você. Tudo. Interessante, queridos, que ao considerar esse aspecto da totalidade do ser, a gente vê muitas vezes a parcialidade, né? Então pense aí, Deus nos deu 7 dias. Ele disse: 6, você vai trabalhar e fazer toda a sua obra, e um só você vai dar para mim. Nesse dia você vai se dedicar totalmente, integralmente ao meu serviço, ok? 4º mandamento: lembra do dia de sábado para o santificar. Mas quando você tem uma oferta parcial ao Senhor, você usa o dia de sábado para fazer aquilo que lhe convém, não aquilo que agrada ao Senhor. Como é que você agora lida com isto? Agora tivemos aqui um momento de ofertório e entrega dizimal. Como é que está esse aspecto na sua vida? Pense na vitalidade do seu ser. Como é que está isso? Certa vez eu encontrei um jovem e ele estava muito apreensivo, porque tendo uma relação sexual ilícita, ele estava com receio de ter contraído o HIV. Estava muito preocupado. Ele veio conversar e conversava com seus voltantes e disse: se Deus me livrar, agora eu vou entregar tudo a Ele. Eu fiquei pensando naquilo. Meu Deus, será que ele achava que tinha alguma coisa que era dele? E será que ele vai dar o resto a Deus? É essa a compreensão mesmo? Veja a que ponto pode chegar a nossa mente. Só que quando o Evangelho de Deus, do Senhor, nos alcança, há uma transformação de compreensão, e eu passo a entender que a minha vida toda é do Senhor, tudo é dele. E aí eu quero que você olhe, por favor, para o verso 36 de Romanos 11, e leiam juntos: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, para ele são parte das coisas, para ele é um pedaço das coisas, um percentual? Não, para ele são todas as coisas. Então esse culto é um culto que eu apresento na mediação de Cristo, é um culto integral no que diz a totalidade do meu ser. Agora, este meu corpo que é oferecido na sua totalidade, ele deve ser um sacrifício vivo, santo e o quê? Agradável a Deus. Vivo por quê? Eu estava morto em meus delitos e agora estou vivo em Cristo Jesus. Então, Deus não quer que eu chegue aqui no ambiente da igreja e de repente passe uma faca aqui, corte meus pulsos e me ofereça, me matando para o Senhor. Não, não é isso não. Ele quer você bem vivo. Ele quer você bem ativo. E lembre que a nova vida que temos é por meio de Cristo Jesus. O próprio apóstolo Paulo
diz que nós fomos salvos e agora vivemos em novidade de vida. Então esse sacrifício vivo é da sua vida. Ele não quer que você morra por ele, porque ele já teve o filho dele que morreu por nós. Agora ele quer que você viva, e viva para Deus. Por favor, abra sua Bíblia no livro de Gálatas e veja comigo um exemplo disto. Olha que coisa maravilhosa o apóstolo Paulo diz. Gálatas capítulo 2, verso número 19. Abriram? Olhe bem. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Agora lê o resto. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo. Ele morreu para que nós tivéssemos vida e vida em... E essa vida deve ser dedicada a quem? A Deus. Sacrifício vivo. E santo. Porque se pegarmos o texto de Romanos 1, veremos que, de 1 a 3, veremos que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, se eu for me ofertar a Deus como eu era, não será um sacrifício santo, mas impuro. Então, eu tenho que entender que pelo poder do Evangelho, eu fui alcançado e santificado pelo Senhor. E ainda mais, a minha vida deve ser uma busca por viver de acordo com a vontade de Deus, obedecendo. Assim, meus irmãos, não é somente um sacrifício vivo, é também um sacrifício o quê? Santo, porque está em Cristo e porque vive de acordo com a vontade de Cristo Jesus. E assim sendo, esse sacrifício será o quê? Agradável a Deus. Agora, preste bem atenção. Quando ele finaliza essa porção do versículo 1, ele diz que tudo isso é chamado de culto o quê? Racional. Aqui, irmãos, a ideia não é de culto espiritual, tá? É de culto lógico. A palavra usada pelo apóstolo Paulo para racional é lógico. Sabe o que ele está dizendo? É que ninguém serve a Cristo e oferece a Deus na loucura, com emocionalismo. É o quê? Com razão. Não é racionalismo, é com razão. Ou seja, tudo que você faz aqui, você tem que compreender o porquê você está o quê? Fazendo. Então vamos aqui analisar rapidamente nossa liturgia, tá? Deus nos chamou, primeiro ato litúrgico, chamada adoração. Você é chamado para adorar. O Deus que lhe chamou, mostra a você que Ele é santo e você é pecador. Logo, segundo ato litúrgico, contrição e confissão. O Deus que lhe chamou e que te perdoou, agora quer que você ofereça a sua vida a Ele. Aí você tem o ato de louvor e dedicação, dízimos e ofertas. Este Deus que te chamou, te purificou e a quem você louva, quer falar com você, ato de edificação. Você está ouvindo a palavra. Debaixo do ato de edificação estão os sacramentos, ceia, batismo. Isso é lógico. E agora que você foi edificado, você vai ser despedido para seguir a vida para além das fronteiras da igreja, a fim de continuar servindo ao Senhor fora da igreja. Isso lhe parece lógico? Então como é que a gente diz que o culto a Deus tem hora de começar, mas não tem hora de terminar? Como é que eu posso dizer que o culto é racional se eu não tenho uma direção litúrgica? Como é que eu posso dizer que o culto é racional se eu trago aqui uma palavra sem pé nem cabeça? Que ninguém entende nada? E só diz amém, amém, amém? Que loucura é esta? Esse não é o culto que? Lógico. Onde eu compreendo quem Deus é, onde eu compreendo quem eu sou,
onde eu compreendo o que Deus fez por mim, onde eu compreendo o que Deus quer de mim, onde eu compreendo como Deus quer que eu me ofereça a Ele. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, o quê? Então a primeira coisa que você tem que entender é que se você é salvo, está ante a glória de Deus, você foi salvo para cultuá-lo. Não é para cultuar a si mesmo. Mas a segunda coisa que o texto me mostra é que não somente eu fui salvo para cultuá-lo, mas também para andar em conformidade com a sua vontade. Lembra do endemoniado gadareno? Ele veio, se colocou aos pés de Cristo Jesus e fez um pedido. Qual era o pedido? Eu quero ir. Aí Cristo disse para ele o quê? Não, você não pode ir. Você vai voltar para a sua casa e você vai falar aos seus daquilo que Deus fez na tua vida e como Ele teve misericórdia de ti. E ele se tornou um grande missionário ali na região chamada Decápolis. Então ele foi salvo para viver não mais segundo a sua vontade, mas segundo a vontade de Deus. E é isso que Paulo está dizendo aqui agora. Você foi salvo, você está diante do Deus glorioso, agora para fazer aquilo que Deus ordena. E como é que Ele trabalha isso na nossa cabeça? Por favor, volte seus olhos para Romanos 12, 2. Olha o que é dito aí. E não vos o quê? Conformeis com este, mas o quê? Para que então, em um primeiro momento, o apóstolo Paulo declarou que o primeiro aspecto dessa vontade era culto, racional, lógico. Agora ele está dizendo o seguinte: se você foi salvo e está ante o Deus glorioso, você tem que começar a aprender a viver de acordo com a vontade de Deus. Sabe qual é o primeiro impedimento? É porque, ouça bem isso, a nossa forma é a do mundo. Vou explicar de novo, vou falar de novo. Sabe qual é o primeiro impedimento? É que a nossa forma é qual? A do mundo. Tristemente. Paulo usa a expressão se conformar, que é se amoldar, como tomar o formato de um determinado lugar. E ele está dizendo o seguinte: há um risco aqui. É que como crente que você é, salvo em Cristo Jesus, você continue amoldado ao mundo. E essa expressão presente século aqui não é mundo criado, mas é o sistema de valores no qual nós estamos inseridos. Eu vou dar alguns exemplos aqui para ver se você consegue compreender. Você já viu que tem determinado tempo que há um tipo de corte de cabelo? Para homem e para mulher, estou dizendo, não é só para mulher não. Não é? Os rapazes aí, cabelinho curto, aí corta só aqui, aí deixa aquele moicano aqui, já viu isso? Viu ou não? Lembra da época da Copa? Ronaldo Fenômeno, né? Apareceu com só uma conchinha aqui. Rapaz, o que tinha de menino com esse jeito? Não é? Então você vai seguindo os ditames do mundo. Irmãos, roupa. Olha, eu acho que eu já disse aqui, mas vou dizer de novo. Quando eu era jovem, eu queria usar uma roupa, se ela tivesse rasgada, eu fazia de tudo para não usar. Eu só usava roupa rasgada, na época que eu não era cristão ainda, né? Convertido, de São João, que botava um remendo de um pano quadriculado para tampar o rasgo. Me perdoe as moças, os rapazes também. Mas hoje você paga o dobro do valor de uma calça boa para comprar uma rasgada. E é moda. Estou falando alguma coisa que não seja. Um toco de roupa desse tamanho, 30 mil, 40 mil. Você comprava talvez uma fábrica de tecido. Mas você está vivendo de acordo com aquilo que o mundo tem ditado em termos estéticos, em termos de moda, em termos de valores. E quando você olha para a sua vida, você está formatado pelo mundo. E o que é pior, longe da vontade de Deus.
Querido, isso é uma tragédia. Uma tragédia. E você não para ver isso. Paulo está dizendo, uma vez que você está redimido pelo Senhor, uma vez que você está ante a glória de Deus, que foi o que foi visto aí no capítulo 11, verso 33, você vai entender que a sua vida agora é para viver para esse Deus glorioso, cuja vontade é boa, perfeita e o quê? Agradável. E aqui ele não está falando daquela vontade teleológica, olhando para o futuro, dos desígnios de Deus, está falando da vontade revelada, da lei que é boa, perfeita e agradável, do mandamento que é santo, justo e bom. Romanos 8. Ele está falando que quando você é obediente à vontade de Deus, você vai ver quão bom é obedecer a Deus. E nisso está a verdadeira felicidade. Eu acho interessante o que diz o salmista. Por favor, abra sua Bíblia aí rapidinho. Salmo 119. É o salmo da lei, não é? Salmo da lei do Senhor. Por favor. Veja comigo alguns versículos. O primeiro deles é o verso de número 97. Perdão, 96. Olha o que é dito, ó. Tenham visto, Salmo 119, 96. Tenham visto que toda perfeição tem seu quê? Limite. Mas o teu mandamento aqui um sinônimo para lei, é o quê? É boa, perfeita e o quê? O mandamento de Deus é ilimitado. Agora o 97, leia aí, por favor, juntos. Quanto amo. Aí ele diz, os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos. Verso 99, compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Verso 100, sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus o quê? Preceitos. Então quando ele olha para a lei de Deus, ele vê que coisa maravilhosa. Quanto mais eu me dedico a conhecer essa lei, mais sábio, mais prudente eu me torno. Por quê? Porque ela é boa, ela é perfeita, e o quê? E ao andar nela, você vai experimentar a vontade de Deus. Irmãos, sabe qual é o nosso grande problema? Que muitas vezes nós estamos vivendo de acordo com o curso deste mundo, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e nos afastando cada dia da vontade de Deus. Por isso que a nossa vida muitas vezes está uma tragédia. Sabe qual é a proposta do Senhor? Não se conformem com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa o quê? Mente. Paulo está falando de uma mudança como uma metamorfose. Uma mudança de dentro para fora. Uma mudança de pensamento. Uma mudança que faz com que eu olhe para determinadas realidades e afira todas elas pelos padrões santos da palavra do Senhor e decida, pela graça de Cristo, a fazer a vontade de Deus e não aquilo que é um ditame do mundo. Meus queridos, se vocês foram de fato salvos, vocês não desejarão outra coisa senão fazer a vontade de Deus, como aqueles que têm uma mente transformada pelo Senhor. Então, o que é que Deus quer de nós? Que você cultue a Deus e que você não se deixe moldar por este mundo, mas modele a sua vida a partir da sua mente, pelo padrão santo que está na palavra de Deus. Isso aqui, esses dois pontos, são bases que o apóstolo Paulo está lançando para tudo que ele vai falar daqui por diante até o capítulo 15, que é a parte prática desta carta. E eu quero mostrar só um exemplo disso, de como isso aqui é vívido. Tá certo? Abra aí, por favor, sua Bíblia. Romanos, capítulo de número 13.
Veja só um exemplo disso. Qual é a base? A sua vida deve ser uma vida de culto a Deus. A sua vida deve ser uma vida de obediência, o quê? A Deus. Então, mesmo que você não queira, obedeça. Aí eu vou trazer o contexto. No contexto que nós vivemos político hoje, econômico, social, é difícil obedecer às autoridades, não é não? Não é? Tem sido difícil perceber isso? Irmãos, está complicado, cada dia mais, e vai piorar. Perspectiva escatológica, não vai melhorar, vai piorar. Então, como é que você vai lidar com as autoridades, sabendo que você foi feito para cultuar a Deus racionalmente e obedecer os mandamentos dele? Veja aí, verso 1, Romanos 13. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem estarão sobre si mesmo condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faz o bem e receberás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ele traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também, olha, observe isso aqui, por dever de consciência diante de quem? Consciência diante de quem? De Deus. A minha vida agora é pautada pela minha relação com Deus, de culto e de obediência à sua vontade. Mas eu não quero. Tá bom, eu sei que você não quer, mas você tem que fazer, porque até um endemoniado entendeu isso. Eis. E você não? Tinha coisa melhor do que estar junto com Jesus, seguindo a Jesus? Não. Mas obedecer é melhor do que o quê? Sacrificar. Você foi salvo para cultuar a Deus. Você foi salvo para ter a sua mente transformada e viver em obediência ao Senhor. Eu quero finalizar, queridos, dizendo o seguinte: paute a sua vida pela compreensão de que a sua vida é para cultuar a Deus. Não faça isso parcialmente, mas integralmente, a totalidade do seu ser. Oferte-se ao Senhor. É difícil isso, irmãos. Somente pela graça e poder de Deus isso é possível. Mas eu queria que você saísse dizendo aqui hoje: Senhor, eu quero me comprometer contigo, no sentido de que a minha vida seja tua, toda tua. Meu tempo, minhas forças, minha família, meus bens, minha profissão, tudo, Senhor, é teu. Lembre que quando Davi foi trazer ofertas para erigir o templo que seu filho haveria de construir, ele fez uma oração dizendo: Senhor, tudo que aqui temos trazido não veio de nós mesmos, tudo é teu, e do que é teu, te damos. O que é seu? Tudo é de Deus. Então entenda isso e oferte-se ao Senhor. Tem um cântico que nós entoamos, né? Oferta de amor. Lembra desse outro cântico? Vem o Senhor, o quê? Minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Você só canta isso ou você vive isto? Pela graça de Deus, viva. Pelo poder de Deus, do Evangelho, viva. Viva para Deus. Segunda coisa que eu queria que você pensasse: não se amolde a este mundo. Irmão, sai da caixinha. Sai disso.
Essa é uma vida medíocre, pobre, espiritualmente deficitária. Não se amolde a este mundo, porque tudo que há no mundo passa. Tudo que há no mundo o quê? Passa. E tem um detalhe importante: aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, irmãos, não se amolde aos valores deste mundo. Quando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo está em nós, há uma quebra de paradigma da minha percepção da realidade. Então, tudo aquilo que o mundo valorizar, que for contrário ao Senhor, cuidado. Cuidado. Porque você pode estar tomando a forminha do mundo. Aí daqui a pouco, seu pensamento está modelado pelo mundo, sua forma de falar está modelada pelo mundo, sua forma de comer está modelada pelo mundo, sua perspectiva de trabalho está modelada pelo tudo. Aí daqui a pouco você está mais mundano do que, mais terreno do que celestial. Que loucura é essa? Você é um cidadão dos céus, vivendo aqui na terra, somente tem que ser diferente. Você não pode pensar igual, não. Você pode até compreender o que eles pensam, e é até bom que você compreenda, mas não para pensar e agir do mesmo modo. Então não se conforme com esse mundo. Por outro lado, modele-se de acordo com a palavra de Deus. Lembre, pois esta é a vontade de Deus, a vossa o quê? Santificação. Então, compreenda a vontade de Deus, revelada na palavra, os mandamentos, faça o que Deus ordenou, e você vai experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita o quê? Vontade de Deus. E irmãos, eu vou ser sincero, não há nada melhor neste mundo do que viver de acordo com o quê? Com a palavra de Deus, a vontade dele. Se alguém disser diferente disso, está mentindo, não faz jus à palavra do Senhor, porque a coisa melhor para um homem é viver de acordo com a vontade de Deus. Que Deus nos dê graça, queridos, para, ante a glória do Senhor, aprendermos que a nossa vida é uma vida vivida diante de um Deus glorioso. Por isto ele exige de nós um culto racional e a obediência integral à sua o quê? Vontade. Quero finalizar trazendo à sua memória o endemoniado, rasgado, portanto despido, como um louco, à margem da sociedade, mas foi salvo. E tendo sido salvo, sua vida mudou, e ele entendeu que glorificaria a Deus no serviço prestado ao Senhor e em obediência à sua vontade. O que aconteceu com ele pode acontecer com você, e o meu desejo é que Deus te abençoe e você possa ter a sua vida transformada segundo este padrão. Que Deus te guarde. Amém.